Profecia de 1968 sobre os últimos dias, profecia entregue na Noruega. Mulher da cidade de Valdres era confiável e bem aceita nos círculos da fé. Eis o que ela viu tempo antes da vinda de Jesus e o surgimento da Terceira Guerra Mundial. Vi estas coisas com os olhos abertos. O mundo surgiu diante de mim na forma de um globo e vi cada país da Europa. Vi também a Escandinávia. Vi a Noruega, e certos acontecimentos que terão lugar antes da volta de Jesus, antes de acontecer a calamidade final que o mundo jamais experimentou. Uma mulher na Noruega, que em 1968 tinha 90 anos de idade, teve uma visão do Senhor. O evangelista Emanuel Minos fazia uma conferência na cidade onde esta mulher vivia. Encontrou-se com ela e ela lhe contou sua visão. Ele a escreveu, mas achou tão estranho e ininteligível que guardou as anotações que fizera numa gaveta. Agora, cerca de 30 anos depois, ele pôde entender o sentido da visão. Ela menciona 4 ondas. 1. Primeiramente, antes de Jesus voltar e de romper a Terceira Guerra Mundial, haverá um período de paz como nunca antes houve. A paz reinará entre as superpotências do leste e do oeste, paz que durará muitos anos. Lembre-se, ela falou isso em plena Guerra Fria. Minos. Neste tempo de paz as nações serão desarmadas. Na Noruega também, e não estamos preparados para quando a guerra surgir. A Terceira Guerra Mundial partirá de um lugar improvável, de onde ninguém espera. Os cristãos passarão por um tempo de mornidão espiritual sem paralelo na história, afastando-se do verdadeiro evangelho, deixando de viver a verdadeira fé. Os crentes desprezarão qualquer pregação penetrante. Não quererão, como antigamente, ouvir sobre o pecado e sobre a graça, a lei e o evangelho, sobre o arrependimento e restauração. Ao contrário, a mensagem será substituída pela pregação da prosperidade, felicidade, do crente. O mais importante é o sucesso, ser alguma coisa, possuir bens terrenos, coisas que Deus nunca nos prometeu desta maneira. Igrejas e casas de oração estarão cada vez mais vazias. Os templos, em vez de serem usados para a pregação do evangelho como vem sendo feito por gerações, como tomar a cruz e seguir a Jesus, onde deveriam os irmãos se reunir para avivamento e arrependimento, serão ocupados pelo entretenimento, artes e cultura que invadirão as igrejas. Esta será uma das coisas marcantes que antecederá a vinda de Jesus. Pessoas de países pobres inundarão a Europa. Em 1968 não havia tantos imigrantes. Minos. Inundarão a Escandinávia e Noruega. Serão tantos que a população começará a tratá-los com desprezo. Serão tratados como foram os judeus antes da Segunda Grande Guerra. Então se encherá a medida de nossos pecados. Argue com respeito da imigração. Naquela ocasião eu não entendia o que ela queria dizer. Minos. Lágrimas escorriam pela face da mulher. Eu não o verei, mas você sim. Então, de repente, Jesus virá e a Terceira Grande Guerra romperá. Será uma guerra curta. Ela viu a guerra em sua visão. Haverá uma desintegração moral da velha Noruega como nunca antes ocorreu em sua história. As pessoas viverão como se fossem casadas, sem serem casadas. Não creio que o conceito de coabitar existisse em 1968, Minos. Haverá muita impureza antes do casamento. A infidelidade conjugal será aceita como coisa comum e justificada de todas as maneiras. Os crentes aceitarão estas coisas como normal,
até mesmo pecado contra a natureza humana. Antes da volta de Jesus haverá programas de TV como nunca antes. A televisão chegou na Noruega em 1968. Os programas de televisão serão tomados por cenas de violência, assassinatos, destruição do próximo, e não nos sentiremos mais seguros andando pelas ruas. As pessoas imitarão o que verão na TV. Nenhuma estação de TV será diferente. O mundo estará cheio de estações de TV. Ela não conhecia a palavra canal como conhecemos nos dias de hoje. A televisão será como o rádio de hoje, por isso chamava as TVs de estações, e muitas estações estarão cheias de violência. As pessoas se agarrarão às televisões como entretenimento. Veremos cenas terríveis de crimes e destruição das pessoas, e isto se espalhará pela sociedade. Cenas de sexo e de intimidade entre duas pessoas casadas serão mostradas para quem quiser ver. Na ocasião redargui que a Constituição proibia este tipo de coisa. E então a velha mulher retrucou: acontecerá e você verá estas coisas acontecerem. Tudo o que temos será desprezado e a indecência aparecerá diante dos olhos de todo mundo. Estou feliz porque não viverei para ver essas coisas, mas, quando chegar o momento destas coisas acontecerem, você deve criar coragem para contar. Recebi essas coisas de Deus e nada do que falei vai contra o que a Bíblia diz. Aquele que tem seu pecado perdoado e tem a Jesus como Salvador e Senhor, está salvo. Quando olho fluir um presbítero de uma igreja pentecostal em Moss, na Noruega, Martin Andersen, ouviu a seguinte profecia naquela cidade em 1937, quando o óleo correr pelo Mar do Norte ao longo da costa da Noruega, as coisas começarão a acontecer e o retorno de Jesus estará próximo. Quando estas palavras foram proferidas, as pessoas pediram que o homem se calasse e parasse de falar besteiras. Em 1937 era besteira falar sobre oleodutos ao longo da costa da Noruega. Hoje as grandes empresas petrolíferas do mundo bombeiam óleo da costa norueguesa. A Noruega é o terceiro maior produtor de petróleo, depois da Arábia Saudita. Conclusão: estas profecias indicam que Jesus está voltando repentinamente.